Obrigado, Excelência. Eu acabei comentando aqui, quando eu falei anteriormente, eu deixei de cumprimentar os policiais militares, estendo aqui primeiramente nessa oportunidade da sustentação, os policiais que garantem a segurança pública e está aqui para poder fazer essa mesma segurança e conduzir os trabalhos da forma mais serena e tranquila possível. Mais uma vez, cumprimento a sociedade, os jurados, a Casa de Defesa, através do excelentíssimo doutor Átila. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Genivaldo, doutor Daniela, Rei, doutor Thiago. Voltamos. Vamos ser bem objetivos, diretos, e sintéticos no que voltamos para sustentar aqui na tréplica, a partir do que foi requerido e interpretado através da sustentação da acusação, doutora Daniela, doutor Thiago. Vamos aguardar a moça de cafezinho, que é a que mais chama a atenção. Pronto? Vamos lá. No momento em que a doutora Daniela voltou para a réplica, nos agraciou com sua fala mais uma vez, ela traz uma questão que eu já venho observado dela em outros júris. E isso sempre é anotado nos meus estudos, que é com relação ao tempo. O tempo, ele como é que eu já falo assim, o tempo é inimigo da verdade. Sempre anoto e sempre esqueço. 8 anos se passaram desde a data do fato até o dia desse julgamento. É o dia de hoje, dia 28 de novembro de 2025. A falha de 8 anos para poder julgar um crime é da defesa? Somos nós que conduzimos o Poder Judiciário para chegar aqui? Evidentemente, notamos que não. Não é o advogado, seja porque foi um outro profissional que conduziu, seja porque estamos nós aqui neste plenário, ou fomos nós a causa da demora. Também não é do doutor Genivaldo ou da doutora Daniela. Eles são servidores públicos. É o Estado. E o Estado brasileiro, ele falha no tempo em que leva para poder trazer o resultado com o julgamento com o fato que ocorreu em 2017. O Estado é falho nisso. Por mais que tenham profissionais extremamente competentes, como eles aqui. Vamos lá. Me chama a atenção quando faço a leitura de julgamentos dos superiores tribunais de justiça, STF, e tem uma jurisprudência, um precedente muito relevante que fala um termo em inglês chamado dropside testemunho, que é quando a testemunha policial ela testemunha no inquérito mentindo para dar legalidade à sua conduta lá no inquérito ou até antes de resultar no inquérito. E aqui eu trago o que aconteceu hoje aqui, inclusive. Quando eu, advogado de defesa, eu fui fazer uma sustentação de uma decisão de pronúncia anteriormente dada, eu fui impedido. Porque não pode. Seria uma nulidade. Imediatamente parei. O advogado não pode ultrapassar o procedimento. Mas, incoerentemente e ilegalmente, o delegado de polícia pode errar lá. Então o Estado pode errar para prejudicar a acusada, mas a defesa aqui em plenário não pode. Quando é para prejudicar, quando é para começar o processo, pode, tá tudo bem, pode passar os limites. É para achar o culpado, é para achar o bode expiatório. Mas a defesa, o advogado, quando vem sustentar, a gente não pode. Na hora que eu fiz aqui, botei o pé, opa!
Mas o policial, o Ministério Público, servidores do Estado lá atrás pode. Não gerou prejuízo. Como que gerou? 8 anos respondendo um processo penal já é uma sanção, já é uma pena. Você viu aqui, ó, a dificuldade que é sentar no banco de testemunha. Imagina sentar no de réu, ela sozinha, o estado todinho. Estou passando a cabeça, estou dizendo que ela é gente boa, estou dizendo que ela é trabalho. Não estou. De forma nenhuma. Estou dizendo aqui os limites que a lei seleciona. Para uns, não pode, para outros. Peraí, vamos analisar direitinho, né? Você viu aí a linha tênue que a gente não pode ultrapassar, mas que o Estado pode? Ela legisla, mas os servidores não precisam obrigatoriamente seguir. Excelências, eu vou chamar aqui a atenção para uma questão que eu venho muito estudando e me aprofundando. Porque, afinal de contas, eu sou também um operador, um intérprete do direito, chamado na legislação, na doutrina, na jurisprudência, de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a semente ela é ilegal, ela é nula, o fruto, consequentemente, está contaminado. Esse processo não poderia nem chegar aqui. Está contaminado desde o inquérito. A prova está contaminada. Por que está contaminada? Porque não seguiu a lei. É simples. Mas, se for para jogar a acusada para o júri, pode. Está vendo a dificuldade, a nobreza da advocacia aqui? A gente precisa vir para plenário com base em uma situação que começou inválida, que começou nula. Poderia o delegado instaurar uma portaria, começar a investigação, juntar elementos concretos para poder ir lá prender ela? Porra, seguiu. Era o dever de seguir a lei. Foi feito isso? Não foi. E aí onde eu quero chegar com Vossa Excelência? Não foi. Não foi seguido o procedimento básico. Qualquer estudante de direito sabe falar isso. É só ler o que está escrito lá na lei. Mas seguir que é complicado. Aí quem é que vai sofrer essas consequências? É o Estado? Não. É a regra que deveria estar aqui. Não está. É engraçado, Excelências. É muito engraçado quando a acusação volta aqui na réplica e quer, com base nos inquéritos, no inquérito, mostra para Vossas Excelências que estava aqui na tela, que Marta prestou 2, 3 depoimentos, escreveu bilhetes, né? Que Marta escreveu, ela não negou que escreveu. Aí depois junta testemunhas para dizer que Marta é mentirosa. Olha, se é mentirosa, para que eu vou mostrar o que ele está falando? Não bate, Excelência. Não dá. A prova está na testemunha, está na acusada, no que ela confessa. Então como que eu vou chamar ela de mentirosa? Eu chamo a acusada mentirosa que confessa para poder condenar com base na mentirosa. E trouxe testemunhas para dizer que a acusada era mentirosa. É no mínimo, incoerente. No mínimo. Tudo bem, Marta prestou depoimento, mentiu 1, 2, pode justificar através dos bilhetes que é a única chance de escapar. Beleza. Mas depois dizer que Marta é mentirosa, então ela estava mentindo lá? No que escreveu? Cadê o nexo entre uma conduta e outra? Percebe, Excelência? É o tempo inteiro a gente falando rodeios. É bilhete, é ligação. Mas o verbo que está lá no Código Penal, qual é o verbo? Qual é? Matar.
Para que eu vou fazer o David Bilhete? A prova tem que ser. Matou ou não? Se ela acertasse aqui no réu, eu só queria fazer uma pergunta. Marta, foi tu? Resposta: possível. Sim. Não. Foi não? Pronto. Foi sim. Agora vamos sustentar. Você deve ser condenada por isso, mas não por tudo isso que está sendo acusado aqui. Percebe? Eu estou conseguindo passar para vocês? Eu não estou sendo pago para vir aqui falar, não. Eu pedi para o doutor Átila para participar desse grupo. Não conhecia Marta, não conhecia Regimaus, mas eu tenho uma paixão. Minha paixão é por advocacia criminal, é por justiça. É gritar para quem veste os calçados e senta aqui e está todo sozinha, com todo o aparato criminal. Olha aqui essa mesa. Olha essa mesa. Ó, promotora senta do lado do juiz. Advogado não aqui. Isso que é a base, a estrutura. É o Estado contra uma pessoa. Poderia ser realmente Marta a autora do crime? Poderia. Ela foi a primeira suspeita. O procedimento adotado foi o correto? Não. Não foi. Aí eu digo para vocês, a acusação quer pintar Marta como a pessoa que orquestrou todo o crime. Gente, não sei se vocês conhecem Marta. Eu queria só mostrar uma foto dela ali e fazer uma analogia aos depoimentos dela. Eu queria entender se essa pessoa ela teria a mínima capacidade intelectual de bolar um crime desse. Porra. Eu até pensei, doutor, quando a senhora, o senhor estava me sustentando, é uma música. Excelência, perdão, isso é a indignação com que eu estou aqui, nessa condição de advogado. Vou me controlar da melhor maneira para não me exceder nas minhas palavras, tá? Peço perdão aos jurados, ao juiz, promotor, à sociedade, mas é com muita indignação que venho gritar por justiça aqui. Talvez me exceda mesmo nas minhas palavras, peço perdão, desculpa. Cortando meu raciocínio e retornando aqui, eu estive pensando na música no momento da sustentação da acusação. Música de Engenheiros do Havaí. Nós dois temos o mesmo defeito, somos suspeitos de um crime perfeito. Mas crime perfeito não deixa suspeito. Marta, a sua condição intelectual, física, teria de fato condições de ter o domínio de praticar um crime tão hediondo, gravoso, cruel como esse? Uma mulher contra um homem forte, trabalhador. A única coisa que eu venho trazer, excelência, e pedir, né? Sou um advogado, um mero pedinte da justiça. É só reflexão. É só tentar olhar para o processo com imparcialidade. É só isso que a defesa quer. Olhar para o processo, para as provas, não é ato de informação de inquérito, provas que foram trazidas aqui no plenário, né? Vocês vão julgar com a prova, com base na prova.
Só essa reflexão. Notei também que não foi sustentado em momento nenhum se havia ou não dúvida. Mas que estão convictos disso. Que a defesa levanta, através da lealdade processual, que aqui foi reconhecida, que existe pelo menos dúvida sobre a conduta praticada por Marta. Não é a conduta ter armado a emboscada, não é a conduta matar, porque ficou claro aqui, me parece, que essa conduta, esse verbo, ela não praticou. Não praticou. O artigo 121, pelo qual ela é acusada, é matar alguém. A promotora estranhamente disse que precisaria estar lá, precisaria efetivamente ter matado. E aqui volto, para poder encaixar a minha sustentação oral final com Vossas Excelências. Não quero ser técnico, quero ser o mais humano possível para chegar até a compreensão, a reflexão, ao pensamento de vocês, de Vossas Excelências. Eu, na condição de advogado, imagino que pode existir dúvidas nesse processo. E talvez vocês não consigam, a grosso modo, em um primeiro momento, enxergar o que seria. Eu queria mostrar. Imagine. Só pensem. O processo começou em 2017. Uma prova irregular, teve audiência, teve oitiva na delegacia, teve decisão de pronúncia. Estamos aqui em plenário, fazendo o nosso melhor, entregando nosso suor de verdade, toda a nossa preparação. E o nosso objetivo é chegar à conclusão mais simples possível. Qual a conclusão? A resposta do segundo quesito, o quesito da autoria. O quesito da autoria, como bem foi lido aqui pela acusação, é perguntar a Vossas Excelências se Marta foi a responsável, foi quem matou Regimalson. Onde é que está a resposta? Onde é que está a resposta? Com base em qual testemunho? Vocês vão dizer que foi Marta mesmo. Foi ela mesma. Tentem se apegar a um elemento aqui que diga com certeza que foi ela. Tudo que a gente fez aqui hoje chegou aqui até agora. Não existe um. Pode até imaginar, poxa, naquele ali eu acho que dá. Mas não é concreto essa lista, não é 100%. Eu disse, artigo 386. 1% de dúvida na absolução. 1%. Precisa de 100% de certeza para colocar alguém atrás das grades. Eu não estou vitimando, Marcos. Eu estou defendendo o processo, eu estou defendendo a legislação. Eu não estou dizendo que quem matou Regimalson não merece a sanção mais grave possível do Código Penal. Não estou dizendo isso. Não estou buscando impunidade. O que eu estou buscando aqui é um processo justo. E o processo justo reflete em uma só decisão. Resposta.
Não, ao segundo quesito. A segunda pergunta que vai ser formulada a vocês, Vossas Excelências. Se vocês passarem desse quesito, viram outros. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Mas se responderem não neste quesito, acabou. Vocês estão deixando de entregar a justiça? Estão passando pano para alguém? Não. Definitivamente não. Por que eu digo que não? Por que eu digo que não? Uma simples questão. Se Marta estivesse aqui hoje, ela responderia essa pergunta. Foi tu ou não foi tu? Não precisa falar, justificar não. Só dizer sim ou não. É o que Vossas Excelências vão decidir. Mas o que Marta tentou fazer ao longo desse processo, e é que eu não nego, foi tentar criar um cenário, criar uma história para afastar a sua responsabilidade criminal. Foi isso que ela quis fazer, sozinha. Ou depois com o advogado. Conseguiu? Não, estamos aqui. Quem vai decidir? Vossas Excelências. Esse processo, tudo que a gente relatou aqui, né, é suficiente para condenar alguém? Vocês não precisam fundamentar, dizer o porquê. Se é suficiente, não. Vocês só vão decidir sim ou não. A consciência é de cada um de Vossas Excelências. É uma grande responsabilidade, é um grande poder. Vocês levarão isso, tudo que aconteceu aqui hoje, pro resto da vida de vocês. É uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Estão representando aqui não só a sociedade, mas o Poder Judiciário. Se fosse lá na época de 2019, 2020, eu posso dizer que competição para Vossas Excelências. O calor do momento ali. Talvez sim, ela já estaria condenada. Por que no calor do momento? Porque no calor do momento a gente quer dar a resposta. E foi isso que aconteceu aqui nesse processo. Pegou o bode expiatório, a primeira pessoa, trouxe para o processo e de lá para cá está decidido, morreu. Só o viés confirmatório. Só o viés confirmatório. O doutor Tiago falou muito bem aqui, e eu venho relembrar, que não é possível ter uma prova concreta, uma pessoa que viu um crime que foi premeditado. Assim como são os crimes de violência doméstica, doutor. Ninguém vê. Quando está em casa, que o marido está batendo na mulher, ninguém vê. Por isso que naquela oportunidade a palavra da vítima ela tem mais uma força probatória maior, talvez. Mas e aqui, Excelência? Se a gente tivesse um conteúdo da ligação, falar, olha, liguei mesmo, Marta ligou mesmo para Antônio e o crime foi ocorrido conforme a ligação, por exemplo. Muito bom. Aí agora sim, eu não iria sustentar aqui a absolvição de forma nenhuma. De forma nenhuma. Iria buscar um motivo pelo qual ela fez isso. E talvez, muito talvez, buscar uma pena justa. Igual eu já fiz em outras oportunidades. Eu, advogado de defesa, eu não tenho compromisso de defender a absolução. Eu posso defender a condenação do meu cliente. Posso. Não tenho compromisso com a absolução. Desde que o processo me mostre as provas suficientes para aquela condenação. Esse processo mostra? Não mostra. E é só isso. A defesa vem insistentemente batendo nessa tecla. Que não mostra. Tem dúvida. O Estado, no processo criminal, diferente do processo civil, quem tem que provar é quem alega.
Não somos nós da defesa que temos que te entregar a prova de que não foi ela que cometeu. É a promotoria junto com o assistente de acusação que tem que te entregar de bandeja aqui, ó, uma prova incontroversa que foi Marta. Isso aconteceu aqui hoje, excelência? O que a gente viu foi várias contradições, inclusive até a promotora mostrou a contradição aqui, no momento em que uma testemunha fala de um horário e a outra testemunha fala de outro. Ué, acusação mostrando contradição. Sua, né, doutor? A contradição que eu mostrei ali foi sua testemunha. Porque a testemunha mesma está sentada aqui, testemunha, doutor. a mesma testemunha que eu mostrei, doutor, no vídeo. Mas ela não foi contradição? Dela ela mesmo? Só dessa vez mostrar a questão do tempo. Os 15 segundos que ele falou foi 1 minuto e meio. Pois então, deixa de ser uma contradição porque fui eu que falei, deixa. Não deixa de ser contradição. Como ela mesma sustentou. O tempo é inimigo da verdade. Talvez no calor do momento, lá em 2017, se ele tivesse a sentença, né, de acordo com essa frase, talvez a verdade tinha ido às claras desse processo de uma forma mais simples. Mas passou-se 8 anos. Quanto tempo teve para produzir uma prova concreta sem sombra de dúvidas? 8 anos. Aí veio uma testemunha, se confundiu e vai ser acreditado sobre a possibilidade de falso testemunho. Aí agora a culpa é do cara. A testemunha se confundiu completamente depois de 8 anos. Tirou a razão dela? Não. Se ela queria omitir uma verdade, eu não sei qual era o rolo dela, da testemunha. Mas o fato é que, de 2017 até 2025, inegavelmente, as testemunhas conversaram com a família da vítima. Possa até ser que alguém da gente aqui conversou com a família da vítima depois do crime. A família da vítima teria algum motivo para não querer a condenação? Não. Lógico que eles querem uma resposta, eles querem justiça, eles querem alguém condenado. Vai trazer de volta a condenação? Não vai. Dito isso, me dou por satisfeito. Sinto que minha função foi cumprida. Sinto que entreguei para Vossas Excelências o melhor de mim, tudo que eu conhecia desse processo, tudo que interpretei ao longo dessa longa sessão. Passei para Vossas Excelências de forma mais simples e singela possível, com todo o meu sentimento. Se Vossas Excelências se sentem aptos a julgar, né, julgarão em alguns instantes, em alguns minutos. E a única coisa que eu peço, né, é que julguem conforme a consciência de vocês. Julguem com base em tudo que foi apresentado a Vossas Excelências. Não precisa justificar para ninguém. O voto é de cada um. Vocês vão responder sim ou não. Não precisa fundamentar, não precisa dizer para ninguém. Ninguém vai conhecer o voto de Vossa Excelência. E entregue, né, um resultado exitoso, tanto para o Poder Judiciário, para nós, para a acusação, para a família da vítima. Segundo quesito, votem não. Terceiro quesito, jurado absolve o réu. Se por algum motivo vocês entenderem que houve ilegalidade nesse processo, que Marta não merece ser condenada, que alguma coisa nesse processo aconteceu de irregular, no terceiro quesito, podem responder sim. Inclusive por clemência.
Muito obrigado pela atenção de vocês. A responsabilidade, né, é nossa, da defesa, da acusação, de entregar o nosso melhor para Vossa Excelência e decidirem de forma tranquila, serena e calma, sem precisar fundamentar. Enfim, muito obrigado. Doutor. Direciono mais uma vez, reitero todas as saudações que foram realizadas anteriormente. Eu não preciso mais do que 10 minutos para poder encerrar essa tese da defesa com os senhores. Eu já fui professor de processo penal, não sei se ainda consigo lecionar essa matéria, mas eu quero deixar se os senhores tiveram acesso ao processo hoje. Tudo que os senhores tiveram acesso foram expostos pela acusação e pela defesa. Pois bem, nós, técnicos, advogados, promotores, assistentes, nós temos uma leitura do processo de forma diferente. Nós estamos fazendo uma leitura de forma técnica, do conhecimento jurídico. E algumas coisas eu tenho que repassar aos senhores para o senhor entender quando a gente fala de legalidade, de fruto da árvore, fruto envenenado da árvore, enfim, tudo que maculou esse processo. Vamos lá. Quando o processo ele se inicia de portaria, que é quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso, por auto de prisão em flagrante, que é o fato, acabou de cometer o crime, a autoridade policial efetua a prisão em flagrante, então ele lavra um auto de prisão em flagrante. E a terceira possibilidade é através de requisição. Debruçando sobre esse processo, nós temos aqui um antagonismo. Ora fala-se em flagrante, ora fala-se que a autoridade policial tomou ciência da notícia e passou-se, portanto, a apurar o crime. E tanto que eu entendo que esse processo deveria ter iniciado, esse inquérito deveria ter iniciado, doutor Marcos, por portaria, e não por auto-flagrante. Ele não existiu flagrante. Então, a partir daí já começa os erros. Lá do embrião processual. A autoridade policial, então, começa a fazer as oitivas. Ora, de forma que atendesse os preceitos da lei, a autoridade policial deveria, então, portanto, tomou conhecimento do fato, instaurar a portaria, começar, então, a colher os depoimentos. Os depoimentos das testemunhas, os depoimentos das pessoas que estão apontando que Marta seria... Nada disso. O fato aconteceu no dia 22/7. A prisão de Marta aconteceu no dia 23. Não há flagrante. Não há diligência ininterrupta nesse espaço. E não há um pedido de prisão até o momento. Não há um pedido de prisão e também não há uma decretação de prisão. E aí surge a primeira nulidade. E essa nulidade ela vem lá no início do inquérito. Pois bem, a autoridade policial, zelosa pelo seu trabalho, mas dessa vez, doutor Marcos, ela exacerbou o seu zelo profissional. E vamos atrás de Marta, porque Marta foi a primeira pessoa que foi indicada aqui, que teria sido autora, mentora, enfim, tinha participação. Vamos fazer uma legalidade, vamos atrás dela, vamos trazer, depois a gente começa então a investigar, desenrolar isso aí. E assim foi feito. O doutor Samuel, junto com o Marcelo, se dirigiu até a zona rural, chegando lá encontrou Marta. Nesse encontro com Marta, eu estou reprisando isso ao senhor porque chega a ser de forma... É uma questão de resignação que eu não consigo levar. Não consigo sair daqui sem antes expor a minha resignação por esses atos pré-processual. Então a autoridade policial resolve fazer um vídeo de Marta. E naquele vídeo onde há uma suposta confissão, e eu repito aos senhores, não se sabe
que aconteceu. Não estou dizendo aqui que o doutor Samuel chegou a agredi-la, forçar um depoimento, longe de mim isso. Mas nos bastidores não se sabe até onde a pressão psicológica naquela mulher, ela reinou. Eu digo isso aos senhores momentos antes daquele vídeo ser gravado. Então, a partir daí, começamos então, doutor Marcos. Foi Marcos. Tínhamos aqui uma informação, porque aqui então não era oficial, porque se fosse oficial estava colhida numa ocorrência policial, numa colheita de depoimentos, nada disso aconteceu. Nós vamos levar Marcos, já está aqui. Prepara-se então o pedido de prisão preventiva. Em relação a Antônio, deixa eu concursar os autos, é uma prisão temporária foi decretada. Mas por que a autoridade policial, então, não pediu, diante a notícia dos fatos, uma prisão temporária para Marta? Para poder a gente encaixar tudo isso aqui nos dedos, nos tamanhos dos anéis corretos. Vamos levar Marta para cumprir um mandado de prisão temporária. Vamos levar Marta porque ela é a principal suspeita. E daí começa-se, então, jogar tudo para Marta. E quando se começa a jogar tudo para Marta começa supostamente, que até hoje eu não vi uma confissão, eu desafio trazer ao processo uma confissão que consta assim: olha, eu matei. Debruce desse processo da primeira à última folha. E quando eu falo que nós, operadores do direito, somos técnicos, nós debruçamos com o que consta nos autos inexiste qualquer confissão de Marta que ela cometeu aquele crime. Não há uma certeza, não há sequer um liame subjetivo, a não ser meras falácias. Por ouvir dizer, até a autoridade policial, por ouvir dizer, iniciou um processo de forma equivocada. Por ouvir dizer, ele foi atrás de Marta e prendeu Marta. Por ouvir dizer. Não foi chancelada pelo Estado, pelo juízo, uma prisão temporária deferida para poder ir lá em casa de Marta e cumprir esse mandado de prisão e levá-la para a delegacia. Não, está tudo errado a partir daí. E a partir daí, inicia-se e chega aqui de forma equivocada. Aí apresenta-se bilhetes que supostamente teriam sido de Marta, ou que Marta teria confessado ter sido dela, mas ainda que seja por Marta, doutor, eu não vejo uma confissão nesse processo. Eu não vejo uma troca de mensagem SMS, mensagem do WhatsApp, nada em que Marta fala: olhe, a vítima está em tal local, vamos fazer isso, vai ser assim o plano, vamos idealizar esse plano. Não há. E os senhores têm que julgar esse processo com os elementos que estão dentro deles. Eu até de forma... eu fico receoso agora, doutor. Quando minha mulher começar a me ligar quando estiver demorando para chegar em casa, eu achar que ela está marcando para poder me matar. Porque a ideia que quer se vender seria essa. Pelo fato de Marta estar ligando com frequência para ele. Mas eu quero saber dos senhores, com qual critério, indague as vossas consciências, qual dos critérios os senhores irão utilizar para afirmar com convicção, se não dúvidas, de que Marta teria cometido esse crime. Porque até então só existe reações. Só existe subjetivismo. É aquilo que Platão diz, doutor, o mundo das ideias. Ora, mas a gente já teve o primeiro nome, foi Marta. A polícia sequer investigou o terceiro participante desse crime. Os senhores chegaram a ouvir alguma menção desse outro terceiro que estaria na motocicleta ou que teria participado, se realmente fosse o Antônio quem tivesse feito esse crime? Mas como é que eu posso ter a certeza de que Marta estava no local do crime, porque não existe prova em relação a isso? Bem como não existe prova de que Marta teria planejado isso. O que eu falo com os senhores aqui, nós estamos falando de prova.
Nós não estamos aqui falando de subjetivismo, estamos falando de prova, daquilo que é concreto. Daquilo que é concreto, que diz assim, olha, Marta mandou matar Regimalso. E onde é que está esse documento que comprova que ela teria mandado matar ou teria participado? Só se for num fantástico mundo de Bota. No processo ele não existe, doutores. O que existe no processo são subjetivismos. E o processo criminal é uma coisa que é séria. Assim como a família de Regimalso tem 8 anos aguardando esse julgamento, Marta também aguarda 8 anos esse peso nas costas de uma acusação. A dúvida no processo penal é de conhecimento meu, da doutora Daniela, do doutor Tiago, do doutor Marcos, do doutor Genivaldo. A dúvida, ela é interpretada em favor da acusada. Em latim, eu diria aos senhores que é um indúbio pro réu. Mas no português, claro, eu digo, na dúvida, absolva. Os manuais de processo penal assim ensinam. Não é por achar, por mero subjetivismo, eu vou condenar Marta porque pode ter sido ela, como também pode não ter sido. Os senhores conseguem compactuar dessa linha de raciocínio? É a dúvida, o benefício da dúvida. Imputar-se uma acusação dessa natureza é, como eu disse, em momentos pretéritos. Não cabe a mim, advogado, não cabe ao doutor Marcos fazer prova negativa. Eu não consigo provar fato negativo. É a acusação quem deve provar a positividade da prova. É a acusação quem tem que trazer aqui para os senhores, olha, essa caneta ela risca azul, se eu riscar ela vai riscar azul, está provado aqui, ó. O processo penal é algo sério, e o que é depositado nas mãos dos senhores hoje, nesse voto, é algo ainda mais sério. Porque ele julga o seu ser humano, o seu semelhante, ele julga o ser humano. E os senhores estão julgando hoje com meras falácias. Subjetivismo. O senhor sabe como, doutor Marcos, eu ia me sentir satisfeito? Eu seria o primeiro, como sustentei semana passada no júri que fiz. Eu seria o primeiro a pedir a condenação, mas com os critérios básicos que a lei me autoriza. Se existisse uma prova, uma troca de mensagens, e essas trocas de mensagens periciadas, se existisse uma interceptação telefônica, onde ficasse comprovado que Marta teria realizado ali o intercrimes para que efetivasse esse homicídio. Se ficasse provado, doutor, de que Marta estava no local do crime, existia uma câmera de segurança que pudesse comprovar isso, ou uma terceira pessoa que pudesse falar, eu vi quando Marta estava lá, eu vi quando Marta chegou com o Antônio e outra pessoa, fulaninho não sei das quantas. Tenho a certeza que eu não estaria hoje me submetendo aos senhores para pedir uma absolvição. E essa absolvição que os faço é tão somente e exclusivamente por falta de provas. Os indícios de autoria, eles são inexistentes. E ainda que supostamente existentes, a prova, ela não se materializa neste processo. Existe a prova de que aconteceu a materialidade, de que Regimalso morreu? Existe a prova. Existem fotos, existe um laudo de necropsia. Mas não existe a prova segura de que Marta concorreu ou praticou esse crime. E fazer justiça, senhores, não é fazer vingança. Os senhores não devem a satisfação a mim, a família de Regimalso, a família de Marta. Os senhores devem julgar esse processo conforme as vossas consciências. Sair daqui com a certeza do dever cumprido. Sem dúvida alguma, chegar em casa e saber que não mandou uma pessoa que poderia ser inocente para uma prisão, para cumprir uma pena
que é tamanha. Em momento algum a defesa chegou aqui e disse que esse crime não foi bárbaro. Foi extremamente bárbaro. E por respeito à família de Regimalso, eu não passei fotos para não inflamar essa dor que eles já carregam nesse tempo todo. Existia uma perda do ente querido, mas na iminência de se fazer justiça, existe a perda do direito à liberdade. E esse direito à liberdade cabe aos senhores hoje dizer se essa pessoa, de qual está sendo julgada com base em dúvidas hoje, merece ser absolvida ou condenada. E se condenada, levada ao cárcere para cumprir uma pena acima de 20 anos. Quais são os ideais de justiça que os senhores querem levar hoje ao irem para suas casas, ao deitar em vossos travesseiros e ao refletir, se os senhores tiverem a certeza de indagar as vossas consciências, estão fazendo isso com plena convicção. O processo demonstrou isso. Eu sou o primeiro a me sentir satisfeito. Seja condenação, seja absolvição. Pena máxima, pena mínima. Aqui não tem vencedores. Aqui não tem vitoriosos. A defesa não vence nenhuma batalha hoje. O Ministério Público não vence nenhuma batalha. Nós estamos trabalhando com o que há de mais sagrado. É o direito à vida e o direito à liberdade. E no tribunal do júri eles se conflitam. E por mandamento constitucional da Carta da República de 1988, é dado aos senhores e não ao doutor Genivaldo fazer esse julgamento. Porque são dados aos senhores julgar os seus semelhantes. E o semelhante dos senhores hoje seria Marta. Fazer justiça não é fazer vingança. Repito, os senhores não devem satisfação a mim. O voto dos senhores são secretos. Ninguém irá saber como os senhores irão votar. Os senhores não devem nenhuma satisfação ao Ministério Público, ao doutor Tiago, ao doutor Marcos, ao doutor Genivaldo. Os senhores devem a única satisfação às vossas consciências. Que estejam sempre com a convicção de que a justiça foi feita. Foi Marta quem cometeu esse crime ou participou desse crime. Se os senhores assim entenderem, condenem. Mas a defesa roga aos senhores. Rogam. Faça justiça e absolva o acusado. Façam justiça e diga não ao segundo quesito da autoria. A autoria ela é incerta. Inexiste materialidade processual para corroborar as teses aduzidas pelo Ministério Público. O brilhantismo da sustentação do doutor Tiago e da doutora Daniela, eles são incapazes de trazer ao senhor aqui um elemento de prova. E se a testemunha mentiu, doutor Marcos, lá naquele momento da instrução, como é que a gente pode ter certeza de que ela mentiu lá ou mentiria aqui? O Tribunal do Júri é um processo complexo. Ela atua há mais de 22 anos no Tribunal do Júri. E um processo dessa complexibilidade, se eu tivesse atuado dele desde o primeiro momento, era o exercício sagrado do direito ao silêncio. Nada iria mudar a Marta se mantivesse de boca fechada. Desde o inquérito, desde a fase de instrução do sumário neste processo. Por quê? A dúvida é encaminhada aos senhores. O indúbio pró-societário são os senhores quem julgam. Se ela teve uma defesa deficiente no primeiro momento, essa culpa não é minha. A má sorte teria sido dela. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Mas eu repito aos senhores, a defesa não faz prova negativa. Eu não preciso provar fato que não aconteceu. É a acusação quem tem que provar um fato que aconteceu. De forma objetiva, demonstrada claramente nos autos. Se os senhores têm esse entendimento de que isso aconteceu hoje, faça a condenação. Faça. Mas indague as vossas consciências se ficaram claros para o senhor de que Marta concorreu para esse crime. Porque tecnicamente eu posso afirmar aos senhores, não existe no processo, de ponta a ponta, senão subjetivismo.
ideações, presunções. Certeza? Talvez que o sol nascerá amanhã. As demais não temos. Jesus acompanhe os caminhos dos senhores, vos ilumine, mantenha a serenidade, que Deus os abençoe e façamos justiça nesse dia de hoje. É assim que eu me despeço. Só uma última oportunidade aí, rapidinho, só para gente fechar. Seguinte, o Código de Processo Penal, a legislação federal, ela é tão séria, que se hoje a gente buscar o teor, o conteúdo daquelas ligações ocorridas naquela oportunidade e trazer para cá, eu não poderia apresentar para Vossa Excelência. Se estiver mentindo, a acusação pode dizer. Eu não poderia apresentar, mesmo que o conteúdo seja Marta dizendo para Antônio matar Regimalso. Eu não poderia apresentar para você e entregar essa prova concreta hoje. Hoje, imagine agora, a gente lutou 8 anos, não trouxe o conteúdo da ligação. Ou seja, qualquer coisa pode ter sido falada naquela oportunidade. E a gente está julgando o quê? A gente está julgando uma ligação que pode ter falado algo. Se eu trouxesse aqui agora que ela falou algo, vocês não poderiam ter acesso a essa informação, a esse conteúdo. Ou seja, excelência, a lei é séria, ela deve ser cumprida. Por mais que ela pudesse trazer a prova que a gente tanto bateu aqui. E ainda assim, o Estado teve todo o aparato e não trouxe durante 8 anos. Aí chega aqui e quer empurrar a cadeia. Quer empurrar a cadeia em Marta. Execução provisória, prisão preventiva. Era tão fácil. Quebrou o sigilo do telefone e viu, Marta mandou, pronto. Cadeia. Mas eu tenho como interceptar atrasado, doutor? Não tem como. Excelência. Ali são ligações, não são mensagens de É WhatsApp. só um exemplo que eu trouxe. Não, o senhor está dizendo que eu deveria trazer essa prova? Sim. Para eu trazer o Pelo conteúdo da C4, conversa, eu não deveria poderia mais estar ser apresentado. interceptando Marta desde antes do fato. Agora, quando se descobriu o fato, não tem como interceptar passado. Não é Exatamente. WhatsApp. Exatamente. A partir do 479, nem essa prova poderia apresentar mais. Porque ela não existe. Simples. Que não existe. A promotora acabou de dizer que não existe a prova. E aí? Encerro. Obrigado. Estou satisfeito.